Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Nova, pela sua TV Cultura. Eu quero iniciar o programa de hoje já mandando alguns abraços, pessoas que entraram em contato com a gente através do Face, outros pessoalmente. Então eu quero mandar um abraço para o pessoal de Cachoeirinha, que acompanha também o programa pela internet, a Adriana de Antônio André, a Xoxinha e da Silva. Eles falaram que não perdem o programa nenhum dia. Então, muito obrigado. Sejam bem-vindos também e propaguem essa onda, porque a gente precisa divulgar cada vez mais o nosso programa e eu quero ser muito agradecido a você. Olha, nós buscamos de uma forma ou de outra eleger pessoas que possam nos representar. Se bem que na maioria das vezes, depois de eleita, essas pessoas muitas vezes, na maioria, nunca nos representam. Porque quando assumem um poder, a caricatura muda. Antes de serem eleitos, normalmente os políticos costumam dizer tudo que o povo gostaria de ouvir. Mas posteriormente, quando estão eleitos, costumam fazer tudo o que desejam, passando por cima do povo, como se fosse aquele rolo compressor que faz o asfalto. E aí ele sai triturando tudo que aparece na sua frente para que prevaleça o seu eu, o desejo próprio de fazer como bem entender e quiser. Ora, se nós temos um governo do povo, para o povo, pelo povo, então os governantes deveriam fazer o que o povo desejasse, mesmo que aos nossos olhos aquilo não fosse tão bom, mas a maioria sempre prevalece. Aliás, direito de minorias, como é propagado só no Brasil, que se propaga sempre o direito das minorias, quando na verdade já existem leis para isso. É uma grande enrolação política que enrola a eles próprios e eles nunca sabem a sua verdadeira identidade. E para falar sobre política, que nós temos aqui conosco dois convidados especiais, já participaram do nosso programa algumas vezes, estão de volta, que é o Urbano Silva, professor, ele também é um analista político, historiador, e Marco Aurélio, que é analista político e também professor. E a gente sabe que o programa com os dois é para eu ficar calado e apenas escutar. Então, bom dia, sejam bem-vindos. Muito bom dia, Rosmael. Bom dia, nosso querido amigo Marcos, que foi meu colega de faculdade. É sempre uma renovada satisfação, Rosmael, podermos estar na TV Nova Cultura com esse excelente índice de audiência, esse público tão qualificado que o seu programa tem. Bem, bom dia a todos e realmente é muito um prazer, né, voltar aqui ao programa, estar com o Urbano, né, e é muito interessante nessa audiência da Nova Nordeste. Acho que é muito bacana esse programa e é um formato diferente e muito interessante para o telespectador. Bem lá, vamos esquentar isso aqui. A gente tem aí um vídeo que foi gravado para apimentar bem tudo isso que a gente vai falar sobre a estrutura política brasileira. Você conhece como é que funciona a nossa política? Vamos ver. As eleições municipais de 2016 terão 144 milhões e 88 mil eleitores aptos a votar, número 4% superior ao das últimas eleições municipais em 2012, e 1,1% maior que o eleitorado em 2014, quando o Brasil votou para presidente. As estatísticas do cadastro eleitoral foram divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A população brasileira é de 206 milhões, segundo projeção do IBGE. As mulheres continuam sendo maioria entre os eleitores, como nas duas últimas eleições, com 52% do eleitorado ante 47% de homens. Quais os perfis dos candidatos? Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 37,1% dos candidatos que disputam cargo nestas eleições não têm um ensino médio completo. Os números revelam ainda que 21% dos candidatos têm ensino superior completo, número quase igual ao da eleição passada em 2012, quando 20% tinha completado um curso universitário. Outros 4,4% iniciaram a faculdade, mas ainda não a concluíram. A principal parcela dos candidatos declara ter ensino médio completo. 183 mil dos quase 490 mil que concorrem neste ano, o que representa 37,4% do total. Segundo os números do TSE,
13,6% tem o ensino fundamental completo e 15,5% o ensino fundamental incompleto. Há ainda 13.977 candidatos que dizem apenas ler e escrever, 3% do total, e 7 candidatos que se declaram analfabetos. Neste último caso, se a informação não tiver sido colocada por engano no cadastro, eles fatalmente serão considerados inelegíveis. Isso porque é permitido que os analfabetos votem, mas não que concorram no país. Se não for possível apresentar um certificado ou um diploma, o juiz eleitoral pode aferir se ele consegue ao menos ler e escrever por meio de testes. A escolaridade também varia bastante de acordo com o cargo disputado. Entre os que concorrem a prefeito, 51% têm ensino superior completo e menos de 1% diz apenas ler e escrever. No caso dos candidatos a vereador, 19% possuem ensino superior completo. A média dos políticos, no entanto, está acima da brasileira. Segundo o IBGE, metade da população tem um ensino médio completo, 18% tem ensino superior e 8,3% dos maiores de 15 anos são analfabetos. A gente vai começar falando logo de um assunto. Primeiro, tentar entender, porque quando foi dito ali que 52% do eleitorado é de mulher e 47% de homem, o pessoal pode dizer que tem um erro aí, está faltando 1%, né? É porque tem um quebradinho, né? 52, alguma coisa e 47, alguma coisa. Então, no final, lembre-se que está certinho. A outra coisa que eu queria falar era com relação, para a gente entender logo a política brasileira e a política pernambucana, já que a gente está vivendo esse momento tão difícil, eu quero saber de vocês para que é que serve a bandeira. Bandeira dos candidatos, né? A gente vai ali, chega na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife, é bandeira em todo canto. Tudo que é jeito, Boa todas as Viagem cores. tem bandeira, tudo que é cor. Se vai para Garanhuns, a mesma coisa, Petrolina, Caruaru, em todo canto tem bandeira. Para que é que serve aquela bandeira urbana, Marco Aurélio? Bem, a ideia da bandeira vem da disputa, da guerra, né? Que a bandeira é um símbolo de identidade de uma fração, de um grupo, e que aquele símbolo mostra que a identidade, a relação daquelas pessoas com aquele ideal. Então, de certa maneira, lembra muito esse momento da disputa, do caminhar, quando você se organiza o seu grupo para uma disputa, até para uma guerra. Então, a ideia da bandeira é a identidade visual que os candidatos tentam passar e que necessariamente simboliza para quem vê que aquelas pessoas estão vinculadas àquelas ideias. Então, é uma ideia de identidade visual, de uma maneira geral, mas também de disputa, de espaço, de demarcar espaço e de demarcar território. É isso aí que explica também, Rosemel, o fato de que escolas de sambas têm bandeira, times de futebol têm bandeira, né? Então as agremiações humanas, quando se dividem, formam subgrupos, os subgrupos querem ter uma identidade visual. Então é exatamente mais essa função da bandeira dentro do partido. É por isso que numa política como a nossa, é o partido azul, o partido vermelho e o partido verde, etc. Então são agrupamentos para fazer uma identidade visual daquele grupo em prol de determinado candidato. Até aí eu concordei. A bandeira é uma identidade visual, ela é usada para guerra, né? A gente sabe, lembra que na Idade Média, né? No período medieval, se usava muito. Existia a bandeira da nação quando o país ia para a guerra, quando ela ia à frente, todo mundo guerreava, quando ela voltava, aí recuava. Existia uma bandeira que era a bandeira do rei, para representar a presença do rei naquela guerra. O estandarte, exatamente. Mas hoje em dia, a gente vê um monte de gente com uma bandeira pendurada, segurada na mão, no sol quente, não tem ninguém e eles segurando aquilo. Isso não é um absurdo, não? Olha, não deixa de ser uma questão que, inclusive, deveria ser vista pelas questões trabalhistas também, porque as pessoas são submetidas a uma condição muito difícil de trabalho, né? E não deixa de ser interessante o fato da ausência do candidato no momento que a bandeira está presente. Porque uma das ideias na Idade Média era a sinalização da presença, né? do estar ali naquele ponto. No entanto, a gente apenas, no marketing de campanhas atuais, é usado apenas como identidade visual e a impressão que dá, a tentativa é essa. Quando você passa de carro numa avenida dessa qualquer, a impressão que você tem é, eita, esse candidato está com mais volume, logo ele pode ganhar. Isso é um dos efeitos que essa identidade visual, do jeito que ela é usada, Rosmael, pode realizar nas pessoas.
é a questão também da força do marketing, né? Você vai passar 5 vezes naquela rua, então tá lá 5 vezes, queira ou não, você vai visualizar o número do candidato. E isso a gente sabe que pelos produtores de marketing vai fixando no imaginário do cidadão, do eleitor, de que o número tal tem mais representatividade e cria esse imaginário que infelizmente ainda influencia muitas pessoas para votar. Eu particularmente fico me perguntando, Rosmel, será que as pessoas ainda votam? Mas não, porque eu vou botar adesivo no meu carro, aí o camarada vai ver o carro passando na rua, vai anotar para votar, mas esses são mistérios da política que o marketing aproveita esse vácuo e faz o trabalho dele. Há quem diga que o coitado do eleitor, quanto mais vê com o carro com adesivo do outro, pode levar a ideia de que o outro vai ganhar e ele não quer perder o seu voto e por isso vai aderir àquele partido, porque acha que a campanha está ganhando volume. Exatamente, né? Na estratégia do marketing é a repetição, né, que vai criando em você exatamente essa capacidade de convencimento. Mas aí eu tenho um entendimento de um outro detalhe. A campanha política no Brasil, geralmente na maioria do restante do mundo, ela é feita, a campanha política é na horizontal, o poder exercido na vertical. O político está lado a lado, o candidato está lado a lado com o eleitor. Quando ele assume o governo, ele sobe no trono lá em cima e o povo fica lá embaixo. E eu pergunto agora aqui a vocês, e vereadores que vão para a televisão, que não sabem nem ler o que está lá no TP, né? E quando sabem ler e ler a frase que está no TP, prometem o que a função dele não pode fazer nada, que é legislar em vez de estar executando. Eles querem executar. Aí tem uma questão, o que a gente chama de analfabetismo político. Porque, veja, a função do vereador é fiscalizar o executivo, legislar para a população e não necessariamente executar nada. Quem executa é o poder executivo. Exatamente. Mas esse analfabetismo político, quando parte do candidato, também reflete muito as condições políticas da população, que às vezes não sabe qual é o papel de cada um dos cargos. Mas eles estão aí prometendo, dizendo vai fazer, vão lutar pela saúde, a saúde. Eles podem fazer alguma coisa pela saúde? Não, de forma nenhuma, apenas legislar. Obviamente eles têm uma parte também, são os vereadores que decidem, que aprovam o orçamento, né, de todos os municípios, e a gente constata, o Brasil hoje tem 5.570 municípios. Então é a bancada da Câmara da Câmara de Vereadores que vai analisar, né, o orçamento, quanto vai ser destinado para cada pasta, saúde, educação, cultura, transporte, saneamento, etc. Então a força dele de executar limita-se a isso. O que passa disso é aquilo que a gente pode chamar popularmente de o canto da sereia. Algumas pessoas gostam de se embriagar com essas conversas e acreditam e acabam acreditando ao candidato um cargo público, mas na realidade é muito fantasioso, foge muito da realidade do papel constitucional do vereador. Demagogia, no final das contas. Demagogia. Duas coisas agora interessantes. A primeira delas, carreatas. Como é que funcionam as carreatas? E a segunda dela é debate político. Tá certo o formato? Tá errado? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Aguarda aí que vai pegar fogo depois do intervalo. A gente volta já.